Olá pessoal, da primeira série do ensino médio, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o movimento uniformemente variado, ok? Esta é a aula de número 39 e nesta aula de hoje nós vamos resolver os exercícios ER11 e ER12. Esses exercícios eles se encontram na página 62 e 63 do livro didático, tá certo? Lembrando, pessoal, que nós já resolvemos vários exercícios sobre o movimento uniformemente variado, tá certo? Aqui nós explicamos aqui, o que é o movimento uniformemente variado e em seguida fomos avançando com a resolução de vários exercícios, tá certo? Vou passar aqui, olha, R1, R2, ok? Explicamos vários conteúdos sobre o movimento uniformemente variado e resolvemos vários exercícios. E agora nós vamos resolver o exercício de R11, ok? E o exercício R12, tá certo? Esses dois exercícios. Então vamos começar pelo exercício R11. Vamos lá então. Olha só, o que fala esse exercício? Ele diz o seguinte: uma partícula parte do ponto A e atinge o ponto B em MU. Pessoal, MU é a abreviação de movimento uniforme, ok? Então ela está no ponto A, ela parte do ponto A e chega ao ponto B em MU, ou seja, movimento uniforme, com velocidade de 10 metros por segundo, ok? Ou seja, uma velocidade constante, em 0,3 segundos, ou seja, ela gasta 0,3 segundos para sair do ponto A e chegar ao ponto B, ok? Aí continuando, a partir do ponto B, ela é retardada de maneira uniforme, tá certo? A 20 metros por segundo ao quadrado. O que significa, pessoal? Isso aqui, olha, 20 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é uma aceleração, mas veja bem, o problema está dizendo o seguinte: a partir do ponto B ela é retardada. O problema poderia dizer que a partícula, a partir do ponto B, ela é acelerada, mas ele falou retardada. O que significa retardada? Significa que a partir do ponto B, a partícula ela começou a frear, tá certo? Foi acionado o freio e aí a velocidade começou a diminuir de forma retardada, com uma desaceleração, ok? De 20 metros por segundo ao quadrado, tá certo? A palavra retardada significa que houve o quê? Um acionamento dos freios, ok? A partícula começou a desacelerar. A velocidade começou a diminuir até chegar ao ponto C, o ponto em que ela parou, ok? Então vamos continuar lendo. A partir do ponto B, ela é retardada de maneira uniforme a 20 metros por segundo ao quadrado, vírgula, em valor absoluto, ok? Até parar no ponto C. Aí o problema pede: calcule o espaço de A até C. O que ele está pedindo, pessoal? Está pedindo o seguinte: o espaço, olha só, é a variação do espaço de A até C. A partícula partiu do ponto A, então o espaço inicial aqui é zero aqui, ok? Aí ela chegou até o ponto C. Então qual é essa distância? Essa distância aqui, do ponto A ao ponto C. É isso que o problema está pedindo, ok? Como esse movimento ele se dá em duas modalidades, ou seja, o primeiro trecho aqui de A a B, o movimento é uniforme, ok? Então nós vamos utilizar as relações do movimento uniforme no trecho de A a B. No trecho de B a C, ela desacelerou, ok? A razão de 20 metros por segundo ao quadrado. Então aqui, nesse trecho, é uma desaceleração uniforme. Então o movimento aqui no trecho BC, o movimento é uniformemente variado, ok? Então nós vamos no trecho BC, nós vamos aplicar os conceitos do movimento uniformemente variado
e no trecho AB os conceitos do movimento uniforme, ok? Então vamos lá, pessoal. Quais são os dados? Primeiramente eu vou analisar o trecho AB, que já foi dito aqui que o movimento nesse trecho é um movimento uniforme. Então nesse trecho AB, quais são as informações que eu tenho? Ok? Do trecho AB. Então eu vou colocar aqui os dados. Primeiramente os dados do trecho AB. Quais são os dados que nós dispomos desse trecho AB? Primeiramente, uma partícula parte do ponto A, tá certo? E atinge o ponto B em mu, com velocidade de 10 metros por segundo. Então, pessoal, a velocidade dessa partícula, ela é constante, né? E ela é uma velocidade de 10 metros por segundo. E ela gasta 0,3 segundos para sair do ponto B, do A ao ponto B. Então, é o ΔT, né? A variação de tempo foi de quanto? De 0,3 segundos. Menos de meio segundo, né? Ela gastou para ir do trecho A ao trecho B. Tá certo? Então, vamos lá. Eu quero saber, pessoal, qual é, olha só, calcule o espaço de A até C. Então eu quero saber, o que eu quero saber? Eu estou querendo saber isso aqui, ó. Essa distância aqui, ó. De A até C, ó. A variação do espaço de A até o C. Tá certo? Mas para me calcular essa variação de espaço de A até o C, eu tenho que calcular primeiro, pessoal, a variação de A até o trecho B, tá certo? Até o trecho B. E depois determinar a variação do B até o C. Então eu tenho que primeiramente calcular a variação do espaço de A até B. E depois calcular a variação do espaço de... Opa, deixa eu apagar aqui. A variação do espaço de B até o C, ok? A variação do espaço de B até o C. Quanto é a variação do espaço de B até o C? Nós não sabemos. Nós temos que determinar a variação do espaço de B até o C, ok? Eu sei que de A a B o movimento é uniforme. Então eu tenho aqui, olha, a equação do movimento uniforme, tá certo? Eu posso descobrir, pessoal, essa variação aqui, olha, ok? Eu posso descobrir essa distância aqui, por onde? Eu posso descobrir pela equação da velocidade, olha só, eu sei que velocidade é o que? É a variação do espaço dividido pela variação do tempo, né? Isso aqui no movimento uniforme. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, fazendo a multiplicação aqui, ó, aqui tem 1, esse vezes esse vezes esse. ΔS vezes 1 será ΔS. Ok? Então, a variação do espaço será o quê? Será a velocidade multiplicado pela variação do tempo. Ok? Então, qual é a variação de espaço entre o trecho A e B? Entre o trecho AB, vou colocar aqui, ó, a variação do espaço no trecho AB será a velocidade multiplicado pela variação do tempo, tá certo? A velocidade multiplicado pela variação do tempo. Então, aqui, olha só, veja bem, a variação do espaço no trecho AB será de quanto? Qual é a velocidade? Ora, no trecho AB, a partícula se desloca em movimento uniforme, com uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, aqui eu vou colocar aqui, ó, a velocidade é uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, a velocidade vezes a variação do tempo. Qual foi a variação do tempo? 0,3 segundos. 0,3 segundos. Então, pessoal, a variação do espaço no trecho AB será de quanto? 10 vezes 0,3 é igual a 3.
tá certo? 3 o quê? 3 metros. Por que metros? Porque a velocidade está em metros, então a variação do espaço ela também será em metros, ok? Então eu descobri, pessoal, a distância entre o A e o B, o trecho AB, é igual a 3 metros. Só que para me descobrir a distância entre o trecho AC, eu preciso calcular a distância entre o trecho BC, ok? Só que no trecho BC, olha só, no trecho BC, de B a C, o movimento é uniformemente variado. Eu não posso mais aplicar essas fórmulas aqui, olha. Eu tenho que aplicar os conceitos do movimento uniformemente variado, ok? E quais são esses conceitos? Eu posso aplicar a equação horária do movimento, a função horária do movimento uniformemente variado, tanto do espaço quanto da velocidade, ok? Vamos lá, então. Quais são os dados, então, que nós temos em relação ao trecho BC? Veja bem, em relação ao trecho BC, quais são os dados? Eu tenho a velocidade inicial. A velocidade inicial no trecho BC é de quanto? É de 10 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque a partícula ela vem em movimento uniforme, ok? Com a velocidade de 10 metros por segundo ao quadrado até o trecho BC. Então, chegando ao trecho B, ao ponto B, ela está com uma velocidade de 10 metros por segundo, tá certo? E a partir desse ponto, o freio ele é acionado, tá certo? Então, a velocidade inicial no trecho BC é de 10 metros por segundo. Qual é a aceleração? A aceleração, pessoal, está aqui, olha, retardada, 20 metros por segundo ao quadrado. Essa palavra retardada significa que foi freado, então a aceleração ela é negativa. Tá certo? Toda vez que o movimento é retardado, a aceleração é negativa. Ok? Então, ok. E aqui, qual é a velocidade final? A velocidade inicial aqui no trecho B, C, é de quanto? É de 10 metros por segundo ao quadrado, só que o freio foi acionado e essa velocidade foi diminuindo até o ponto C, onde a partícula parou. Entendeu? Até parar no ponto C. Está dizendo aqui, ó, até parar no ponto C. Então a partícula parou no ponto C. Então a velocidade final da partícula é igual a zero. Tá certo? Agora vamos observar o seguinte: o que é que nós temos? Nós temos a velocidade, nós temos a aceleração e nós temos a velocidade inicial, a aceleração e a velocidade final. Qual é a equação, tá certo, que permite nós calcularmos esse deslocamento aqui do trecho B ao trecho C, ok? Com esses valores aqui, tá certo? De velocidade inicial, aceleração e a velocidade final. Ora, pessoal, já vou dizendo aqui para vocês, ó. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o delta S, que é o deslocamento. Veja bem, eu tenho aqui a velocidade final, ok? Tenho a velocidade inicial? Tenho também. Eu tenho a aceleração? Tenho também. Então, só não tenho, pessoal, o delta S, o deslocamento, que é o deslocamento do trecho B ao trecho C. Eu não tenho, tá certo? O deslocamento do trecho B ao trecho C, eu não tenho. É justamente esse deslocamento aqui, olha. Então aqui, pessoal, nós temos o que? A equação de Torricelli, tá certo? Esta equação aqui é a equação de Torricelli. Torricelli. O que é a equação de Torricelli aqui, tá certo? Então vamos aqui aplicar a equação de Torricelli. Vou repetir aqui abaixo a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Tá certo? Pessoal, quem é esse V aqui? A velocidade final. Velocidade final ao quadrado. Quem é a velocidade final? Zero. Então, 0 ao quadrado é igual. Qual é a velocidade inicial? 10. Então, vai ficar 10 ao quadrado. Aí mais 2 vezes. Quanto vale a aceleração? Olha só, a aceleração ela é negativa. Então eu vou colocar aqui um parêntese, menos 20. Tá certo?
que multiplica a variação do espaço, ok? Veja bem, 0 ao quadrado é igual a 0, tá certo? E 10 ao quadrado? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é igual a 100, ok? Aqui eu tenho um produto, pessoal, e aqui eu tenho um mais aqui e aqui um menos, ó. Eu vou fazer, então, um jogo de sinal. Mais com menos é menos. 2 vezes 2 dá 2 vezes 20 é 40. Então vai ficar aqui, ó, menos 40. Menos 40 vezes o que, pessoal? O delta S aqui, ó, né? O delta S, que é o deslocamento de que trecho? Do trecho BC. Vou colocar aqui, ó, trecho B, trecho BC, ok? Agora, nós vamos resolver, então, essa equação aqui, olha, para poder nós determinarmos o valor do deslocamento no trecho BC, tá certo? Então, veja bem, eu tenho aqui, olha, eu posso pegar esse menos 40 e passar para o primeiro membro com o sinal trocado. Então, vai ficar 40, que multiplica delta S BC é igual a quem? É igual a 100, né? Eu deixo esse 100 no segundo membro, ok? Então, pessoal, delta S BC é igual a quanto? É igual a 100 dividido por quanto? Pelo 40. O 40 que está multiplicando o delta S BC, ele vai passar dividindo 100. Corta o 0 com 0 aqui, vai sobrar o que? Vai sobrar 10 dividido por 4, ok? Pessoal, e 10 dividido por 4 é igual a quanto? Ora, 10 dividido por 4 é igual a 2,5. Então, delta S BC é igual a 2,5 que? Metros. Tá certo? Então, eu calculei o deslocamento no trecho BC, ok? Eu já tinha calculado o deslocamento no trecho AB. Ok? Então, o deslocamento total, que é o deslocamento no trecho, eu vou colocar aqui, ó, o deslocamento total, que é o deslocamento AC, é igual ao deslocamento no trecho AB mais o deslocamento, tá certo? No trecho BC, ok? Qual é o deslocamento no trecho AB? Ora, o AB eu calculei 3 metros e o BC 2,5. Então eu vou somar esses dois valores. Então eu tenho 3 metros mais 2,5. Ora, pessoal, 3 mais 2,5 é igual a quanto? 5,5 metros. Tá certo? Então o deslocamento no trecho AC é 5,5 metros. Então, vou colocar aqui a resposta, que o deslocamento no trecho AC é igual a 5,5 metros. Tá certo? Finalizamos aqui. E vou colocar aqui um jogo da velha, só para marcar o ponto, né? Que essa aqui é a resposta. Ok? Então, com isso, nós finalizamos essa questão aqui, a ER11, tá certo? O que eu digo para vocês? Refaçam a questão. Ninguém aprende, pessoal, física só lendo, tá? A gente aprende física resolvendo as questões, resolvendo os problemas. Quando nós estamos treinando aqui a questão, nós estamos aqui, ó, fixando essas equações do movimento uniforme. Aí nós estamos fixando aqui essa equação de Torricelli, tá certo? Estamos aqui aprendendo um pouco de matemática também, quando elevamos ao quadrado, como fazemos jogo de sinal, tá certo? Então refaçam a questão, porque se vocês refizerem a questão, certamente, se constar na avaliação dos senhores uma questão dessa, vocês têm assim muita chance de acertar a questão, ok? Vamos resolver a questão R12, ok? Pessoal, essa questão aqui, ela não é uma questão muito fácil. Por que eu digo que ela não é uma questão muito fácil? Porque os alunos, eles têm dificuldade de resolver questões onde constam gráficos, tá certo? É uma evidência que a gente já
já detectou. Toda vez que tem um gráfico, os alunos têm dificuldade de resolver esse tipo de questão que envolva gráfico, tá certo? Então, se você quiser se destacar, se dedique nessas questões, tá? Porque o teu concorrente, né, no caso, ele não vai saber resolver. E aí você estudando, você vai saber resolver e você vai se destacar. Então, se você quer se destacar, aprenda a resolver esse tipo de questão aqui, ok? Que envolvam gráficos, ok? Vamos ler agora a questão, com muita calma. Uma partícula que parte da origem, ou seja, o espaço inicial é igual a zero, tá certo? Tem sua velocidade escalar em função do tempo mostrada no gráfico, ok? Então ele está dizendo o seguinte, que uma partícula tem a sua velocidade escalar caracterizada por esse gráfico aqui, ó. Então todas as informações eu vou ter que buscar neste gráfico, ok? Aí está pedindo o seguinte, esboce o diagrama do espaço em função do tempo e da aceleração em função do tempo, ok? Então ele está pedindo para me esboçar o gráfico do espaço em função do tempo. Ora, se está me pedindo para esboçar o gráfico, os diagramas do espaço em função do tempo, é lógico então que eu vou ter que determinar o espaço, os deslocamentos, e vou ter que determinar também a aceleração, porque aqui está pedindo a aceleração em função do tempo, tá certo? Então olha só, eu tenho esse gráfico aqui, pessoal. O que nós vamos fazer? Para esboçar o gráfico da aceleração, do espaço em função do tempo e da aceleração em função do tempo, nós vamos ter que calcular o deslocamento, a variação do espaço, ou seja, o ΔS, tá certo? O ΔS, e nós vamos ter que calcular o que é a aceleração em cada trecho desse gráfico aqui, olha, ok? Nós temos um gráfico aqui onde os eixos das ordenadas, esse eixo aqui da vertical, representa a velocidade em centímetros por segundo, ok? Repare bem, a velocidade está em centímetros por segundo, não está em metros por segundo. E aqui os eixos das abscissas, esse eixo horizontal, representa o tempo em segundos, ok? Então aqui, olha, quando o cronômetro do relógio está zerado, a velocidade é igual a zero, tá certo? Aí de repente essa velocidade ela vai aumentando até chegar aqui a uma velocidade de 10 centímetros por segundo, ok? E a velocidade, o tempo correspondente a essa velocidade é o tempo de 10 segundos, tá certo? E como eu vou determinar o ΔS e a aceleração? Aqui, olha, já dei a dica aqui, resolução. Nós vamos calcular o ΔS pela área, ok? E a aceleração. A aceleração nós vamos calcular pela definição de aceleração, que é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, ok? Então nós vamos calcular, pessoal, o ΔS pela área. Que área? Essa área aqui, olha. Quando eu tenho um gráfico da velocidade em função do tempo, essas áreas aqui representam o deslocamento, tá certo? A variação, o deslocamento não, a variação, o ΔS, a variação da posição em cada trecho. Então eu vou primeiro analisar o trecho que vai de 0 a 10 segundos, está aqui, ó, de 0 a 10 segundos, eu coloquei aqui em vermelho. Aí depois eu vou analisar o segundo trecho, que é o trecho de 10 a 20 segundos, tá certo? E por último o trecho de 20 a 40 segundos, ok? Por que eu vou analisar isso em três partes? Porque aqui eu tenho três figuras diferentes aqui, olha. Eu tenho um triângulo, aqui eu tenho aqui um retângulo, e aqui também tem um triângulo aqui, tá certo? E como é gráfico, eu preciso calcular esses trechos de forma separada, porque depois vocês vão verificar que calculando de forma separada esse trecho, não é de forma inteira aqui, como está aqui, por exemplo, nesse trapézio, tá certo? Calculando de forma separada, individualizada, isso vai me ajudar a fazer o gráfico, ok? Então vamos calcular aqui o primeiro trecho aqui, ó. Esse primeiro trecho aqui, olha, essa área desse primeiro trecho é um triângulo, tá certo? Nós estudamos, pessoal, como é que eu determino a área do triângulo?
A área do triângulo é a área é a base vezes a altura dividido por 2, tá certo? Quem é a base? Essa distância aqui, ó, do 0 até o 10. Qual é essa distância aqui, pessoal? Do 0 até o 10. É igual a 10. Qual é essa altura aqui, ó, do triângulo? É a distância do 0 até o 10. Então essa altura aqui vale 10 também, ó. Então a área, essa área aqui, ó, vou calcular aqui primeiramente aqui o delta S1. OK? O delta S1 que é do trecho de 0 a 10 segundos. Então vou calcular aqui, ó, o delta S1. Quem é o delta S1? Pessoal, é a área desse triângulo aqui, olha. É a base do triângulo vezes a altura do triângulo dividido por 2. OK? Quem é a base do triângulo? Essa distância aqui, ó, que vale 10. Então é 10 vezes a altura do triângulo, que também vale 10, dividido por 2. Pessoal, 10 vezes 10 é igual a 100, né? 100 dividido por 2. 100 dividido por 2 dá quanto? É igual a 50. Então 50 é o quê? 50 centímetros, tá certo? Então olha só, esse delta S aqui, olha, o delta S1 é igual a 50 centímetros. OK? Agora eu vou calcular, pessoal, o delta S2. O delta S2. Mas antes de calcular o delta S2, porque eu tenho que calcular o delta S2 aqui, ó, no trecho de 10 a 20 segundos. OK? Eu vou determinar qual é a aceleração nesse trecho aqui, olha. Tá certo? Quanto vale a aceleração nesse trecho? Ora, como é que eu determino a aceleração? Eu determino a aceleração como? Eu vou calcular aqui, olha, porque eu estou sem espaço. Quanto vale a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Pessoal, nesse trecho aqui, esse trecho de 0 a 10 segundos, qual foi a variação da velocidade? Ora, a velocidade era 0, aí ela foi para 10. Então ela teve uma variação de quanto? De 10. Tá certo? De 0 para 10, então 10 menos 0 é igual a 10. Então aqui eu tenho 10, que foi aqui a variação da velocidade, dividido pela variação do tempo. De quanto variou o tempo? O tempo era 0, foi aumentando, foi até 10. Tempo final menos o tempo inicial. 10 menos 0 é igual a 10 também aqui, ó. OK? 10 dividido por 10 é igual a 1. OK? É igual a 1. Então, a aceleração nesse trecho aí, olha, é igual a quanto? No trecho 1 é igual a quanto? É igual a 1 metro por segundo ao quadrado. OK? Então, vou guardar essas duas informações, tá certo? Da aceleração no trecho 1 e do delta S1, a variação, tá certo, do espaço no trecho 1, OK? Que foi aqui de 50 centímetros, tá certo? Veja bem, eu vou ter que apagar aqui uma coisa que eu acabei de verificar, que eu cometi aqui um equívoco na unidade de aceleração. Por que eu cometi um equívoco? Sabe por quê? Porque a aceleração não é metros por segundo. A velocidade está em centímetros por segundo. Então a aceleração é centímetros por segundo ao quadrado. Tá certo? Então acabamos de corrigir esse equívoco. OK? Então eu encontrei a aceleração no trecho 1 e a variação o delta S no trecho 1. OK? Agora, da mesma forma, eu vou determinar o delta S2, que é no trecho 2, no trecho de 10 a 20 segundos, tá certo? Pessoal, é a mesma coisa, eu vou ter que determinar essa área desta figura aqui, olha. Vou ter que determinar a área dessa figura. Essa figura aqui é um retângulo, né? Qual é a área do retângulo? É base, tá certo? Quanto vale essa base aqui? Qual é a distância de 10 até esse 20 aqui? É 20 menos 10. 20 menos 10 é igual a 10, tá certo? Essa distância aqui, pessoal, é 10.
ok? Lembrando que você está na posição 20. Você está no tempo igual a 20. Aí depois você foi para o tempo igual a... Aliás, você está no tempo igual a 10. Você foi no tempo, para o tempo igual a 20. Então essa variação aqui foi de quanto? 20 menos 10 é igual a 10. Essa distância, portanto, é 10. E essa altura aqui, pessoal? Essa altura aqui continua sendo quanto? Continua sendo 10, olha. Tá certo? É aquela altura lá, olha. Você projeta aqui paralelamente essa distância aqui. É 10. Então, a área dessa segunda figura aqui, isso aqui é um retângulo, é 10, é base vezes a altura. Tá certo? A área do retângulo é base vezes a altura. Não precisa dividir por 2, ok? A gente divide por 2 quando se trata de triângulo. Quanto vale a base? 10. Quanto vale a altura? Vale 10 também, ok? 10 vezes 10 é igual a quanto? 10 vezes 10 é igual a 100, né? 100. Ora, ΔS, então aqui é de 100 o quê? Centímetros, tá certo? 100 centímetros. Então, eu acabei de determinar aqui, pessoal, o ΔS2, o deslocamento aqui no segundo trecho, né? Aliás, o deslocamento não, a variação é do espaço, né? No segundo trecho, 100 centímetros. Agora, qual é a aceleração, pessoal, no segundo trecho? Qual é a aceleração no segundo trecho? O que é a aceleração? É a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Agora eu pergunto para vocês, qual é aqui, olha, a variação da velocidade no segundo trecho? Não há. Não há variação da velocidade, olha só. O segundo trecho inicia aqui com um tempo igual a 10 e a velocidade é de 10 metros por segundo. Então o tempo vai passando e a velocidade permanece. Até 20 segundos a velocidade permanece 10 metros por segundo. Ora, qual foi a variação da velocidade aqui? Zero. Não houve variação de velocidade. A variação da velocidade foi zero. Dividido pela variação do tempo. Qual foi a variação do tempo? Foi 10. 0 dividido por 10 é igual a 0. Então, pessoal, a aceleração no trecho 2 é igual a quanto? É igual a 0. Tá certo? Não teve aceleração no trecho 2. Por quê? Porque a velocidade aqui no trecho 2, tá certo? Permaneceu constante. Olha, a velocidade não mudou. Ela continuou 10 centímetros por segundo no trecho 2. Ok? Já no trecho 3, esse outro trecho aqui, não, a velocidade mudou. Ela foi, no caso aqui, ó, ela foi aumentando ou foi diminuindo? Foi diminuindo, olha. A velocidade ela foi diminuindo até chegar aqui, ó, no zero, tá certo? Ela até tocar nesse ponto aqui. Quando ela toca nesse ponto, a velocidade é igual a zero. Nós projetamos para cá e descobrimos qual é a velocidade. Então a velocidade aqui era 10, foi diminuindo até chegar em zero. Tá, ok? Então aqui, mas é o trecho de 20 a 40 segundos. Ok? É o ΔS3 aqui, ó. O ΔS3. Então no ΔS3 nós temos o que? Nós temos uma variação da velocidade. Mas qual é, pessoal, o ΔS3? O ΔS3, o deslocamento aqui, é esta área. É o cálculo desta área aqui. Qual é esta área? Essa distância aqui, ó. Isso aqui é um triângulo. É base vezes a altura dividido por 2. Tá certo? Toda vez que é um triângulo, eu tenho que dividir por 2. Multiplico a base pela altura e divido por 2, tá certo? Pessoal, quanto vale essa base aqui, essa distância daqui, olha? Quando eu estou falando base, eu estou falando a base do triângulo, olha. Esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui. Essa distância de 20 a 40 é a base do triângulo. Qual é essa distância de 20 a 40? Olha, eu estou na posição 20 e vou para a posição 40. Qual é essa distância? É 40 menos 20. 40 menos 20 é igual a 20. Então, essa distância aqui é igual a 20. Então, essa base é igual a 20. Então, a base é igual a 20. Tá certo? Multiplicado pela altura. Qual é a altura aqui desse triângulo aqui, ó? Continua sendo o quê? Sendo 10, ó. Vezes 10. Aí, isso aí eu vou dividir por 2.
Então eu tenho aqui, pessoal, 20 vezes 10 dá quanto? Dá 200, né? 20 vezes 10 é igual a 200. 200 dividido por 2. Ora, 200 dividido por 2 é igual a quanto? É igual a 100. É igual a 100 o que, pessoal? Centímetros, tá certo? É igual a 100 centímetros. Então, delta S3, pessoal, é igual a 100 centímetros. Tá certo? Que é a variação da posição nesse trecho aqui, que vai de 20 a 40 segundos. Ok? Agora, qual é a aceleração nesse trecho 3? Qual é a aceleração no trecho 3? Ora, a aceleração no trecho 3 é a variação da velocidade no trecho 3 dividido pela variação do tempo no trecho 3. Ok? Qual é a variação da velocidade? Ora, pessoal, a velocidade aqui, ó, era 10, iniciou com 10 e terminou com 0. Então, é o que? A velocidade final menos a velocidade inicial. Qual é a variação do tempo? É o tempo final menos o tempo inicial. Qual foi a variação da velocidade? Olha, a velocidade inicial aqui, olha, foi de quanto? Foi 10. A velocidade final aqui foi 0. Então, aqui é final menos a inicial. Então, é 0 menos 10. Dividido pelo tempo final, 40 menos 20. Então eu tenho aqui, olha, 0 menos 10 é igual a menos 10. Aí eu tenho aqui 40 menos 20 é igual a quanto? É igual a 20. Corto 0 com 0. Aí o que sobrou aqui? Sobrou menos 1 dividido por 2. Ora, pessoal, 1 dividido por 2 é igual a quanto? É igual a 0,5. Não vai dar para me escrever aqui 0,5, tá? Eu vou passar para a próxima página. Eu espero que eu tenha deixado espaço aqui na próxima página aqui. Vamos ver se eu deixei espaço aqui. Deixei, graças a Deus. Então eu vou colocar para cá e vou colocar aqui, olha. Vou fazer os cálculos aqui na próxima página, tá certo? Então eu tenho aqui, olha, que a aceleração no trecho 3 é igual a quanto? Menos 1 dividido por 2, né? Ora, 1 dividido por 2 é 0,5, né? É menos 0,5 que, pessoal? Centímetros por segundo ao quadrado. Tá certo? Então eu determinei tanto o deslocamento quanto a aceleração nesses 3 trechos aqui, ok? O deslocamento e a aceleração. Agora, com esses valores, eu vou construir o gráfico, ok? Olha só, pessoal, eu resumi aqui os cálculos que nós fizemos, por exemplo, aqui, ó, no trecho de 0 a 10 segundos, ok? No trecho aqui, ó, de 0 a 10 segundos, nós encontramos essas informações aqui, certo? No trecho de 0 a 10 segundos, nós encontramos ΔS1 igual a 50 centímetros e a aceleração igual a 1 centímetro por segundo ao quadrado. No trecho de 10 a 20 segundos, está aqui, olha, nós encontramos essa outra informação, o deslocamento, o ΔS2 foi de 100 centímetros e a aceleração foi igual a 0. E aqui, no trecho de 20 a 40 segundos, tá certo? Nós determinamos aqui que o deslocamento, o ΔS3, no trecho 3, foi de 100 centímetros e a aceleração foi de menos 0,5 centímetros por segundo ao quadrado. Ok? Então, veja bem, olha só, então aqui eu tenho aqui 0, aqui eu tenho 10, aqui ó, eu coloquei aqui um gráfico. O problema pede para fazer o gráfico do espaço em função do tempo e da aceleração em função do tempo. Então eu vou fazer primeiro do espaço em função do tempo, tá ok? Então quais são os tempos que eu vou colocar aqui? São os mesmos tempos que estão lá no gráfico que é mostrado no problema, olha só. Esse tempo aqui de 10 segundos, 20 segundos, 30 e 40 segundos, ok? Vou escrever aqui, ó, 10 segundos, 20 segundos
30 segundos e 40 segundos. Tá certo? E agora é o seguinte, tá? Nesse trecho de 0 a 10 segundos, tá aqui, ó, de 0 a 10 segundos. De 0 a 10 segundos, qual foi o deslocamento que eu tive nesse trecho aqui, pessoal? Foi de 50 centímetros. Então aqui, ó, esse trecho de 0 a 10 segundos está relacionado a uma variação de posição de 50 centímetros. Então aqui, olha, aqui o ΔS, o espaço, eu vou colocar aqui, ó, de 0 a 10 segundos, o deslocamento aqui, olha, foi de 50 centímetros. Eu vou colocar aqui 50 centímetros. A variação de posição aqui foi de 50 centímetros, no trecho de 0 a 10 segundos. Então, com isso, eu vou aqui, ó, marcar este ponto aqui, ó. 10 segundos está relacionado a uma variação de posição de 50 centímetros, ok? Agora, no trecho de 10 a 20 segundos, esse é outro trecho aqui, ó, de 10 a 20 segundos. 10 a 20 segundos, o que aconteceu? 10 a 20 segundos, houve uma variação de 100 centímetros. Então, aqui, olha, eu tenho que somar 50, ó, aqui, ó, para cima houve uma variação de 100. Então, essa variação eu tenho que somar com a posição onde estava o móvel. No caso aqui, 50. Como houve uma variação de 100, então 50 mais 100. Ó, isso aqui, pessoal, é o ΔS1. Deixa eu colocar aqui o ΔS1. Tá certo? Agora aqui eu tenho o ΔS2. Houve uma variação de 100. Então eu vou colocar aqui, ó, se houve uma variação de 100, então essa posição aqui vale quanto? É 50 mais 100, que no caso aqui será de quanto? 150. Ok? Por quê? Porque houve aqui, olha, uma variação de quanto? O ΔS2 aqui, olha. ΔS2. Quanto vale o ΔS2? Vale 100. Ok? Essa variação aqui que foi 100. Então, para me encontrar a posição aqui, tá certo? Eu tenho que somar com a posição anterior, 50, mais a variação que vai dar 150. Ok? Esse 150 aqui está relacionado aqui a quê? Ao tempo de 20 segundos. Então eu vou aqui marcar, olha, este ponto aqui, este ponto. Com isso já estou aqui fazendo o gráfico, ok? Agora aqui no trecho de 20 a 40 segundos, aqui, ó, de 20 a 40 segundos. O que foi que aconteceu? A variação foi de 100. Então aqui também teve uma variação de 100. Então se teve uma variação de 100, então aqui, ó, 150 mais a variação que foi de 100 vai dar 250. Então essa posição aqui é 250. Ok? Deixa eu pagar aqui, deixa eu pagar esses 5 aqui que não ficou legal não, tá? Parece um 6. Deixa eu voltar agora para a caneta. Ok? Vamos voltar aqui para a canetinha. Então aqui é 250. Lembrando que, ó, que essa variação aqui foi de 100. Foi o ΔS3, que é igual a 100. Essa variação aqui. Como aqui é 150, então 150 mais o 100 que variou, então a posição foi 250. Essa posição de 250 está relacionado a quem, pessoal? Está relacionado ao tempo de quanto? O tempo igual a 40, né? O tempo igual a 40 segundos. Então aqui 40 segundos, eu marco aqui, ó, este ponto aqui. Ok, pessoal? Só que veja bem, olha, no trecho de 0 a 10 segundos eu tenho o quê? Uma aceleração que maior do que 0. Tá certo? Uma aceleração positiva. Então eu falei para vocês que toda vez que existe aceleração, o gráfico é uma parábola. Essa parábola ela pode ter a concavidade para cima ou para baixo, dependendo do valor da aceleração. Quando a aceleração é maior do que 0, a concavidade da parábola é assim, ó. Ok? Quando a aceleração é maior do que 0, tá certo? Deixa eu colocar aqui, ó. Quando a aceleração é maior do que 0, a concavidade da parábola é assim, ok? Quando a aceleração ela é igual a 0, pessoal,
Aqui nesse gráfico aqui, será uma reta, tá certo? O gráfico será uma reta. E quando a aceleração for menor do que zero, a concavidade será assim, ó. A concavidade, ela será para cima, ok? Aqui a concavidade é essa parte aqui, ó, ok? Aliás, a concavidade será para cima quando for maior do que zero. E a concavidade será para baixo, assim, olha, para baixo. Essa aqui é a concavidade para baixo, quando a aceleração for menor do que zero, ok? Veja bem, nesse trecho aqui, ó, de 0 a 10 segundos, existe uma aceleração maior do que zero aqui, ó. Então, o gráfico é uma concavidade, olha, uma concavidade assim, ó. Ó, não está muito legal não, né? Deixa eu colocar mais côncavo isso aí, que está parecendo mais uma reta, né? Não tá legal. Então deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu melhorar, né? Vamos lá. Então aqui, ó, concavidade aqui, ó. De zero, aqui vai ter uma concavidade aqui, ó. Uma curva aqui, ó. Pô, não tá legal não. Deixa eu apagar de novo aqui. Eu borrei muito aqui. Não ficou bom de novo. Deixa eu apagar, tá? Ver se eu consigo fazer melhor aqui essa concavidade. Aqui, deixa eu mexer aqui. Só aqui, ó. Aqui, pronto. Tá vendo uma curva voltada para cima aqui, ó. Porque é maior do que zero, ok? Nesse trecho de 10 a 20, pessoal, olha só, não tem aceleração. Então, quando não tem uma aceleração, esse trecho aqui é uma reta, tá certo? É uma reta aqui, ó. Carlinhos já foi? Uma reta, tá? Isso aqui é uma reta. Não sei, mãe. Eu vou lá com ele, pegar ele agora. Ele vai me esperar lá, tá bom? Uma reta, tá? Isso aqui é uma reta, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui. É uma reta. Parece que tá meio torto, mas é uma reta, tá? E aqui, pessoal, esse trecho aqui, olha. Esse trecho aqui de 20 a 40, olha só. É o que? 20 a 40 tem uma aceleração que é negativa, tá vendo? Então a concavidade é assim, ó, para baixo. Então a concavidade é para baixo. Então vem aqui, ó. Pô, não tá bom. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar. Apaguei. Ok. Deixa eu só terminar de fazer essa concavidade aqui. Peraí. Pronto, pessoal. Isso aqui é uma concavidade, tá? Ela tá aqui, ó, para baixo. Essa aqui tá para cima. Isso aqui é uma reta, ok? Então, acabei de fazer o gráfico. O gráfico é esse aqui, olha. Uma concavidade aqui, olha. Aqui, no caso aqui, a aceleração é maior do que zero. Aqui nesse trecho, a aceleração é igual a zero. E aqui nesse outro trecho aqui, a aceleração é menor do que zero, ok? Agora eu vou fazer o gráfico da aceleração. Então eu coloco aqui, olha, uma reta aqui vertical e uma outra aqui, ó, na horizontal. Essa da horizontal aqui representa o tempo, tá certo? E essa reta vertical aqui representa a aceleração em que unidade? Centímetros por segundo ao quadrado, tá certo? Então aqui eu coloco a aceleração e aqui eu coloco o tempo. Ok? O tempo, qual vai ser o tempo? Esses mesmos tempos que são colocados aqui, olha, 10, 10, aqui, ó, 20, 30 e aqui 40, tá certo? Agora eu vou ter que só relacionar aqui, tá certo? O tempo com o valor da aceleração, tá certo? Pessoal, olha só, quando o tempo é igual a zero, nós descobrimos, olha, no trecho de 0 segundos a 10 segundos, a aceleração é o quê? É de 1 metro por segundo, 1 centímetro por segundo ao quadrado. Então aqui eu venho aqui, olha, eu vou colocar aqui 1 segundo aqui, ó, tá? Aliás, eu vou colocar aqui 1 centímetro por segundo ao quadrado, tá certo? Aqui é 1, ó, 1,0. Esse 1,0 representa o que? A aceleração de 1 centímetros por segundo ao quadrado. Então, nesse trecho aqui, pessoal, olha só, de 0 a 10, eu vou ter o seguinte aqui, ó. Vou ter esse gráfico aqui, ó. Eu vou ter aqui uma aceleração aqui. Esse gráfico é aqui, ó. Uma reta aqui, ó.
esta reta aqui, ó. Tá muito grande aqui, deixa eu apagar. Calma, paciência. Deixa eu apagar aqui, tá? Ok. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Isso aqui é uma reta aqui, ó. Ok? Isso aqui é cheio. Tá certo? Ó, o gráfico é essa reta aqui, olha. Horizontal de 0 a 10. Por quê? Porque a aceleração é a mesma. Nesse trecho de 0 a 10 segundos, a aceleração é 1 centímetro por segundo. Ok? Agora no trecho de 10 segundos a 20, qual é a aceleração? De 10 segundos a 20. A aceleração é igual a 0. Então eu vou colocar aqui, ó. Esse trecho aqui, ó. Eu vou marcar aqui, ó. É 0 aqui a aceleração, ó. Aqui é o 0, ó. Então eu marco daqui. De 10 a 20 segundos eu marco aqui uma retinha aqui, ó. Representando que a aceleração é igual a 0, ok? Agora no trecho de 30 a 40, pessoal, aqui a situação muda, né? Porque aqui, ó, eu vou ter uma aceleração negativa, né? De 0,5, ok? Então eu vou fazer a tracejada para cá, olha. Aí eu vou encontrar aqui, ó, aqui nesse ponto, e vou encontrar nesse outro ponto aqui. Eu tenho uma aceleração aqui constante aqui, ó. Eu risco aqui assim, ó. Esta reta aqui, ó, representa a aceleração. Esta outra reta aqui, olha, representa a aceleração neste trecho aqui, ó. E esta outra reta aqui, olha, representa a aceleração nos 3 trechos. No primeiro trecho é 1 centímetros por segundo. No segundo trecho, de 10 a 20, é 0. E no terceiro trecho, a aceleração é negativa. Lembrando que para cima é positivo e para baixo é negativo. Ok? Aqui, ó, para cima, a partir do 0 aqui, para cima é positivo, para baixo é negativo. Ok? Então tá aqui o gráfico do espaço em função do tempo e o gráfico da aceleração, tá certo? Da aceleração aqui, ó, em função do tempo, tá certo? Pessoal, refaçam. O que eu peço para vocês? Refaçam essa questão, tá certo? Não tem como vocês aprenderem a fazer um cálculo desse sem refazer a questão. Não tem como, tá certo? A gente aprende refazendo a questão, tá certo? Então refaçam a questão, ok? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá bom? Bons estudos, pessoal!